quero meditar num tema junto com vocês, que é o tempo de possuir a terra. Amém? Vira para o teu vizinho e diga para ele: chegou o tempo de nós possuirmos o território, a terra. É tempo de possuir a promessa. Amém ou não amém? Quem quer possuir a promessa? Só aqueles que querem possuir a promessa, deixa eu ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio nisso. Eu tenho aprendido que quando nós cremos em algo, nós precisamos declarar e professar aquilo que nós cremos, a fim de que a gente possa receber isso no nosso coração. Então seja extravagante. Hoje eu quero falar de alguém que foi altamente extravagante, e ele entrou no cenário da promessa e conquistou aquilo que Deus havia prometido por herança. Amém ou não amém? Josué, no capítulo 14, no verso 6. Josué 14, 6. Aleluia, aleluia. Eu sinto uma presença de Deus neste lugar. Aleluia. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, guarde comigo o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta. Quem está dizendo isso é Calebe. Calebe está dizendo: eu fui, eu voltei e eu trouxe uma resposta. E o texto continua dizendo: como sentia no meu coração, eu trouxe uma resposta como eu sentia no meu coração. Eu fui, voltei, mas eu vim com a resposta. Eu vim com a resposta no meu coração. Eu fui, eu voltei, mas a resposta continuava a mesma no meu coração. E o texto diz: mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua ou perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. É Josué que está respondendo. É teu Deus? Também é meu Deus. É o seu Senhor? Também é meu Senhor. Você perseverou em seguir os caminhos do Senhor. E o verso vai seguir dizendo: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Calebe está dizendo. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para guerrear, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes,
e fortes cidades estão ali, são os gigantes. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Jesus, nós estamos aqui nesse domingo mais uma vez, pedindo que a tua presença ela venha sobre a nossa vida de forma poderosa e especial. Nós não queremos sair daqui, meu Pai, tão somente impactados pelo mover do culto, mas nós queremos, meu Pai, sair daqui impactados com aquilo que o culto pode provocar na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez. Usa a tua palavra, revela algo poderoso ao nosso coração, revela algo poderoso sobre a nossa vida hoje, que está dentro desse contexto e desse texto. Que a tua palavra nos inspire, que ela possa nos transportar, meu Pai, de comportamentos do ócio e nos levar, meu Pai, à grande colheita, à perseverança plena, a fim de que a nossa vida possa contemplar a tua bondade, vê-la e desfrutar daquilo que o Senhor já de antemão preparou para nós. Senhor, nós não queremos que a nossa resposta mude. Quando nós formos, a nossa resposta tem que ser uma. Mas quando nós voltarmos, a nossa resposta também tem que ser a mesma. E não importa qual a profundidade do tempo, e nem mesmo, meu Pai, o quanto tempo passe, o nosso nível de resposta continuará inalterado e inabalável. Nós continuaremos crendo, para além daquilo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Que os nossos olhos contemplem a tua bondade e o teu cuidado. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez. Use este culto, acampa teus anjos ao redor deste lugar. Surpreende o nosso coração. Nossa mente está pronta, o nosso coração está aberto. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto você conhece, de repente já leu diversas vezes. Você conhece a história do povo de Israel que chega em Cádiz Barneia? Você está comigo, sim ou não? Mas o povo, depois de espiar a terra, andam pela terra. Eu já preguei uma mensagem há pouco tempo sobre isso. E eles espiam a terra, e depois de terem passado um determinado tempo, alguns dias, eles voltam com um relato bem diferente. Eles veem a terra coberta de gigantes, eles veem a terra, sabe, em um nível de luta e de confronto que seria enorme. Eles se veem pequenos demais, menores demais, incapazes demais. Simplesmente o povo de Israel acredita que não pode vencer. Simplesmente o povo de Israel se vê como um inseto insignificante. O povo de Israel se vê como gafanhoto. Eles desconfiam que Deus pode dar aquilo que de fato eles estão olhando. Os olhos deles contemplam a promessa, mas eles olham para o desafio e dizem: é difícil demais, é grande demais. E eles começam a olhar para si mesmos e se sentirem incapazes de conquistar aquilo que Deus então havia dado como promessa em suas vidas. Eles se enchem de medo. O texto que nós lemos, Calebe narra que o coração do povo se desfaleceu, se derreteu. Existem algumas coisas no texto que a gente leu. O texto vai dizendo que o coração do povo se derreteu. E quando o coração daqueles 10 homens, dos 12, se derrete, isso também começa a ganhar campo dentro do arraial, e o coração das pessoas que estão no arraial também se derrete junto, porque quando um líder, quando um chefe de tribo, o coração dele, sabe, faz a leitura errada e o coração dele começa a derreter, isso também faz com que as pessoas que andam com ele também tenham seu coração completamente derretido. Sabe, aquilo que os nossos olhos muitas vezes
vezes implicam o nosso coração e produzem tristeza, amargura. Quando o nosso coração ele tem um desânimo, faz uma leitura desanimada de circunstâncias, as pessoas também que estão conosco ficarão desanimadas, porque nós também nos desanimamos. O povo de Israel, Caleb está dizendo, 10 dos espias olham e dizem: a gente não consegue. E aquilo vira um recuo não tão somente para os 10, mas vira um recuo para todo o povo. E é por esse motivo que eles andam mais 40 anos sobre o deserto. Porque quem não confia de forma necessária dá muita volta. E em nome de Jesus você vai parar de dar volta na sua vida. E você vai crescer, vai prosperar, vai avançar e vai possuir a terra que Deus prometeu ao teu coração, em nome de Jesus. Você vai possuir aquilo que Deus prometeu ao teu coração. O povo caminha 40 anos mais no deserto, porque eles decidem não enfrentar. E por isso eles ficam presos nesse looping no deserto durante 40 anos, porque eles se veem frágeis, porque eles se veem débeis, porque eles se veem fracos, porque eles se veem debilitados por causa da visão que tiveram acerca de si mesmos. Eles estão completamente abatidos, estão inseguros, estão lânguidos completamente, e é por esse motivo que eles recuam. Mas você, em nome de Jesus, não vai recuar na tua vida, você vai avançar. E Deus te chamou para poder avançar e possuir a terra, em nome de Jesus. Existem 2 relatórios diferentes. Existe o relatório de Caleb e também existe o relatório de Josué, que dizem: o Senhor está conosco. A presença de Deus está conosco. O Senhor prometeu, o Senhor vai nos dar a terra. Mas o povo desfalece o coração. E esse texto que nós estamos lendo agora acontece 45 anos depois de os espias terem espiado a terra. O texto que nós estamos lendo fala de um Israel que já atravessou o Jordão. Esse texto que nós estamos lendo fala de um povo que já viu as muralhas sendo derribadas. Esse povo que nós estamos vendo, esse texto que nós estamos vendo fala de uma Jericó que já fora conquistada, de uma Ai que já caiu também. Esse texto que nós estamos lendo agora fala de milagres que eles tiveram e viram e contemplaram de forma grandiosa. O deserto já ficou para trás, mas agora chega a hora de conquistar a promessa que Deus havia dado. Caleb tinha visto essa terra antes. Caleb tinha olhado para os gigantes antes. Caleb tinha visto as montanhas de Hebron antes. Caleb tinha visto também os gigantes na terra antes. E Caleb não esqueceu aquela montanha. Amém ou não amém, amado? Porque quando você contempla uma promessa, você não pode esquecer a promessa que você contemplou. Vira para o teu vizinho e fala: não esqueça de nenhuma promessa que Deus te fez. Não esqueça essa montanha. Não esqueça essa montanha. Amém ou não amém? Aleluia. O Caleb olha para a terra antes, e é 45 anos que Caleb lembra de uma montanha. 45 anos que Caleb foi, voltou e tinha uma resposta. Caleb não esqueceu o nível da resposta que ele precisa dar. Caleb envelheceu, Caleb viu o tempo passar, Caleb viu as estações mudarem. Caleb desmontou e montou tenda várias vezes, fez acampamento e desmontou acampamento várias vezes, mas não esqueceu uma coisa: a promessa que Deus havia dado. Caleb não esqueceu a montanha, ele não esqueceu Hebron. 45 anos com foco em uma promessa. 45 anos enfrentando lutas, batalhas, guerras, dificuldades, conflitos. 45 anos enfrentando resistências,
dentro e de fora, 45 anos vendo gente ficar, 45 anos vendo muitas coisas acontecerem, mas Caleb não esqueceu daquela montanha. Caleb não esqueceu da promessa que Deus havia dado. Caleb não esmureceu com o tempo, e por mais que demore, em nome de Jesus, por mais que a promessa esteja demorando, não saia do lugar que você precisa estar. Mantenha os seus olhos na montanha que um dia você viu, mantenha os seus olhos no lugar certo, em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo. O deserto é apenas um corredor até a promessa. Amém ou amém? Alguns de nós estamos nesse corredor agora, e nesse corredor há deserto, e nesse corredor há dificuldades, e nesse corredor há problemas, e nesse corredor há conflitos, e nesse corredor há oposições, e nesse corredor há enfrentamentos, nesse corredor há montanhas das mais variadas. Mas tem uma montanha que um dia eu vi, e esta montanha é a promessa que Deus colocou sobre o meu coração, e eu não vou parar no meio do caminho. O meu coração, eu fui jovem, já estou velho, tenho 85 anos, mas a força continua sobre a minha vida, porque o Senhor é a minha força. Amém ou amém, amado? A promessa de Deus não mudou. O deserto é um corredor até a promessa. Há muita gente que fica no meio do deserto. Há muita gente que o deserto furtivamente arranca essas pessoas do propósito de Deus, por causa da escassez, por causa do problema, por causa da angústia, por causa da luta, por causa da adversidade, por causa da intempestividade do tempo, por causa das alternâncias da vida. Sabe, o deserto vai tirando essas pessoas, elas vão desanimando, e o coração das pessoas vai se derretendo pouco a pouco. Mas lembre, o deserto é apenas um corredor. A promessa continua viva, a promessa continua lá. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã: não tire os olhos da montanha. Aleluia. Aleluia. Não tire os olhos da montanha. Caleb, ele nos mostra isso, o nível de perseverança necessária para que a gente possa entrar no cenário da conquista. Não existe um cenário de conquista sem a confiança e a perseverança necessária para que você possa chegar lá. Lembre, é apenas um corredor. E às vezes o nosso deserto é um corredor estreito, e às vezes a gente acha que não vai grudar nas paredes, que não vai esbarrar nas paredes de vez em quando. Mas eu te digo, continue perseverando, porque depois que você atravessa esse corredor, você vai entrar num cenário de desfrute, vai entrar debaixo de um cenário de favor de Deus extremo. Em nome de Jesus, o favor extremo de Deus está sobre a sua vida. Em nenhuma das promessas que Deus fez na sua vida vai morrer pelo caminho. Em nome de Jesus, vai morrer pela metade. Sabe, quando eu olho para Caleb, Caleb é o quenezeu, Caleb é dos caldeus, Caleb não pertence à tribo de Judá, Caleb é adotado pela tribo de Judá. Preste atenção, isso nos aponta algo grandioso, o favor de Deus no Antigo Testamento. Caleb não deveria pertencer, mas pertence, foi adotado pela tribo de Judá. Mas é engraçado, eu olho para o texto, que acontece algo maravilhoso, é que Caleb, em vistas dos outros 10, ele tem um ânimo que aqueles que têm o puro sangue não têm. Caleb tem a força e o vigor daqueles que têm o puro sangue israelita, mas não tem. Caleb tem a motivação, a coragem que aqueles que têm o puro sangue não têm. Caleb, o quenezeu, o estrangeiro, o de fora, que fora adotado por Judá. O texto faz questão de mencionar de onde ele é, a origem dele. E muita gente pode olhar para a sua origem, mas eu estou aqui para falar muito mais do que a sua origem. Eu também estou aqui para poder falar do seu destino. O seu destino sempre será maior do que a sua origem. De repente você vem de uma origem humilde, de repente você é uma pessoa humilde, de repente você olha para si mesmo e diz eu sou pequeno, de repente você olha para você mesmo e diz eu sou o Gideão da minha geração, da meia tribo de Manassés, mas o Senhor derramou graça sobre a sua vida. Você está apenas num corredor agora, e você vai alcançar
a promessa de Deus, em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Diga glória a Deus, aleluia. Eu creio naquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Caleb olha para o mesmo monte que paralisou uma geração inteira. Ele olha para o monte, para aquele mesmo monte, e diz para Josué: eu quero esse monte. A montanha de Hebrom tinha os gigantes, os filhos de Anak. Era um lugar difícil, era um lugar que provocava medo, era um lugar de grande desafio. Você está comigo, sim ou não? Era um lugar de grande desafio. E quando você olha para o texto, você percebe que nessa geografia, é neste lugar, é neste ambiente, que o Caleb, ele pede para Josué: eu quero a montanha, eu quero esse lugar de desafio. Essa montanha não saiu da minha cabeça. Ele está dizendo: me dá esse monte. Isso paralisou uma geração inteira, mas não vai me paralisar. Muita gente se abateu porque são desafios grandes, mas eu já vi muralhas caindo, eu já vi codornizes caindo, eu já vi maná caindo, eu já vi Jordão se secando, eu já vi as muralhas de Jericó sendo derribadas, eu já vi Jericó caindo. Ei, esta montanha é minha. Aleluia, aleluia. Eu estou aqui para dizer para você que você vai conquistar essa montanha. Que não importa o tamanho do desafio que você esteja vivendo agora, profissional, pessoal, você vai ter essa montanha. O Caleb tem a coragem de dizer: é minha, eu quero. Quando você olha, o único de todas as tribos que pede a herança é Caleb. Nenhum outro pede a geografia, o lugar da herança. Nenhum pede. É por sorteio. E todos receberam uma porção, menos a tribo de Levi. Todos receberam a sua porção por sorteio. Mas Caleb diz: não, eu quero a montanha. Caleb me ensina que às vezes nós temos que declarar aquilo que nós queremos, porque Deus também honra a nossa ousadia. Vira para o teu irmão e diga para ele: o Senhor vai honrar a tua ousadia. A Bíblia diz: pede-me que eu te darei as nações por herança. Pede-me que eu vou te dar. Pede, bate na porta que a porta vai se abrir. Pode pedir porque eu vou abençoar você. Caleb é o único deles que pede. E por que Caleb pede? Porque Caleb está trazendo a memória, dizendo: um dia todo mundo recuou, mas eu não recuei. Caleb tem crédito. Caleb está dizendo: todo mundo virou as costas, mas eu continuei olhando para lá, mesmo caminhando no deserto. Caleb está dizendo para Josué: enquanto o coração de todo mundo reclamou, questionou, voltaram as costas, eu permaneci. Caleb está trazendo à memória exatamente o comportamento que ele teve de fé durante todo o processo. E quem tem esse comportamento de fé está pronto para conquistar a promessa que Deus tem. E pode escolher até primeiro. Escolhe primeiro. Aleluia. O grande problema é que às vezes a gente não suporta a pressão do corredor. O grande problema é que às vezes a gente não suporta a pressão, e o corredor pode ser longo, e o tempo de espera pode ser grande. É um corredor que se estica para além das nossas vistas, e a gente começa a esmorecer no meio do caminho. A gente começa a questionar Deus no meio do caminho, no meio da nossa jornada, e nós precisamos permanecer firme, confiando de todo o nosso coração, até que nós cheguemos num lugar dizendo: eu quero, antes de todo mundo, eu quero um monte, eu quero a montanha, a minha. Essa montanha não saiu da minha mente durante o tempo inteiro. Os 45 anos que eu tenho enfrentado no deserto, eu não esqueci essa montanha. Algumas coisas que eu aprendo lendo esse texto. Este Caleb nos ensina algumas coisas.
Caleb, ele não media o tamanho dos gigantes, ele media o tamanho do Deus que estava sobre a vida dele. Eu tenho um Deus grande, então estou preparado para entrar no cenário de conquista. A primeira coisa importante é: grandes bênçãos, elas muitas vezes vêm também com grandes batalhas. Caleb precisou enfrentar grandes batalhas. O tempo de exposição de lutas às vezes nos fazem perder completamente o ânimo, mas nós precisamos continuar crendo que Deus está sobre a nossa vida, Deus está conosco, que a bênção de Deus continua sobre nós, que nada mudou em relação àquilo que Deus prometeu ao nosso coração. E por mais que você espere durante muito tempo, ou por mais que esteja demorando pelo nosso ponto de vista, o Senhor continua tendo uma promessa viva para o nosso coração. Quando nós enfrentamos lutas longas, nós temos uma tendência de perder simplesmente o foco naquilo que Deus prometeu. Então eu estou dizendo para você hoje, nesta manhã: não perca o foco naquilo que Deus prometeu. Qual é a sua montanha? Aleluia, você está comigo, sim ou não? Qual é a sua montanha? Às vezes nós perdemos facilmente o foco nisso. A gente deixa as circunstâncias, as situações, elas dominarem a gente começa a tomar decisões pautadas no momento que nós estamos vivendo, e exatamente nesse momento que a gente tem que ter a fé necessária para suportar a pressão e entrar num cenário diferente da nossa vida. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar, e o desafio pode ser maior ainda, mas o Senhor está comigo. O Caleb acabou de enfrentar uma campanha militar. O Caleb acabou de enfrentar dificuldades das maiores para conquistar parte do território. Mas o Caleb está dizendo: eu estou pronto para a próxima batalha. Aleluia. Aleluia. Eu quero crer em nome de Jesus que você está pronto para a próxima batalha. Aleluia. Eu estou pronto para a próxima batalha, porque o meu nível de resposta não mudou com o tempo. Quem está pronto para a batalha, pastor Eduardo? Quem não mudou o nível de resposta. Eu fui, voltei, continuo crendo da mesma forma. O tempo passou, continuo crendo da mesma forma. Já fui moço, hoje estou mais velho, mas eu continuo crendo da mesma forma. Eu estou pronto para a batalha que vier. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, e Ele está sobre a minha vida. Não importa o que vem depois. Eu sei que tem desafio nesta montanha, mas eu estou pronto. Aleluia. Só aqueles que estão prontos, deixa eu ver em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está pronto para a batalha, irmão, está pronto também para desfrutar do território que Deus vai dar. Nós precisamos colocar os olhos no lugar certo. O salmista diz em Salmo 73: a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Ele é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha porção para todos sempre. Não é minha porção para hoje, não é a minha porção só para cedinho, não. Ele é a minha porção para todos sempre, para toda semana, para todos os meses que virão. O Senhor é a minha porção. Deus é a minha fortaleza. Então não importa o que você esteja enfrentando agora. O deserto não é o seu castigo. O que você está enfrentando não é o seu castigo, é apenas o corredor. Amém ou não amém, amado? O deserto não é punição, não. É apenas a estrada que te leva para a promessa que Deus fez na sua vida. Você precisa sobreviver a este corredor. O deserto de Deus não é castigo, ele é apenas o corredor para que você possa passar a escassez que você enfrenta, as dores que você luta, as situações que você passa. São os corredores necessários que te levam ao lugar que Deus quer. Não é castigo, é corredor. Aleluia. Nós precisamos suportar esta pressão. Às vezes as azeitonas vão sendo moídas mesmo, para que o azeite venha. É nessas horas que nós somos talhados e trabalhados por Deus, a fim de que Ele nos leve a um novo lugar, a fim de que Ele nos entregue um território novo. Quando uma promessa, ela demora, nós podemos entender como rejeição, mas não é rejeição. Nós precisamos entender que isso é apenas um processo de Deus através do nosso coração, operando na nossa vida. A Bíblia diz que
Eles tinham a mesma coisa, mas tiveram compreensões completamente diferentes. Quando eles foram espiar a terra, eles viram os mesmos desafios, mas Caleb vê algo que os outros não veem. Vem a promessa e aquilo que Deus está apontando como destino. Os outros veem com desconfiança. Mas nós precisamos entender que o Senhor está conosco e não é preciso temer. O Senhor está sobre a nossa vida. A pergunta desta manhã de domingo é: o que você está alimentando enquanto você espera? O que a sua mente está, do que ela está se alimentando enquanto você espera? Caleb passou por Canaã 45 anos. Ele continua lembrando de um lugar. Aquela montanha. Eu quero aquela montanha. A montanha. Montanha. Não vou esquecer o que Deus falou. Entregaria um lugar, entregaria uma promessa. Eu quero. E não importa o que esteja lá, eu vou conquistar, porque Deus está comigo. Deus está com você. Não importa o tamanho da montanha, não importa o tamanho dos desafios e problemas, não importa quantas vezes você tenha que enfrentar batalhas nesse cenário, é o lugar da promessa. Deus está levantando homens que não recuam, mulheres que não recuam, homens que não desfalecem o coração porque ficou difícil, homens que escolhem a parte difícil. Qual que é a parte difícil aí? Estou pronto, é comigo. Qual que é a parte difícil? Eu quero ela. Deixa comigo, eu vou resolver. Você sabe que tem gigante? Sei. Você sabe que os filhos de Anak estão lá? Você sabe o tamanho das fortalezas? Eu sei. Mas os meus olhos estão naquela montanha há 45 anos. Eu não vou recuar. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós escolhemos a parte mais fácil. Não, qual que é a parte mais difícil? Estou pronto. Estou pronto. Porque eu sei quem está comigo. A segunda coisa importante, das 25 que eu separei para essa brincadeira, fica tranquilo, está quase terminando. Aleluia. Eu vou beber agora, que eu não bebi nem um golinho. Vou beber agora. A Gleice, ele voltou a malhar, né? Tá bonitão. Não é? Não tá fortão? É, forte. É os filhos de Anak. São os gigantes. Não é? Tava ficando ruim. Eu falei, você precisa voltar a malhar, não é? Olha quem está falando. Senhor da glória. Ô Senhor, essa montanha. Essa é uma montanha mesmo. Oh Deus amado. Qual que é o seu desafio? Pessoas são o seu desafio? Deus vai te dar as mais difíceis. Não, pastor, misericórdia. Não, está repreendido. Essa palavra não é de Deus, não. É para te treinar. Pessoas difíceis são treinamento. Amém ou não amém? Treinamento para o nosso coração. O que você está pedindo? Caleb podia pedir as planícies. Não, quero algo bem difícil. Para que todo mundo saiba que não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor.
porque humanamente falando, esse velho não conseguiria de forma nenhuma. Caleb escolhe o mais difícil, porque sabe, ele sozinho não consegue, mas Deus é a minha fortaleza. Aleluia. O que você está alimentando enquanto você espera? Esta talvez seja uma das perguntas mais importantes para esta manhã. Não perca o foco na montanha, em Hebrom. Não tenha medo dos desafios grandes, gigantes, de situações difíceis e complexas. É nessa hora que você vai ver a mão de Deus operando sobre a sua vida. Aleluia. A segunda coisa importante, coloque o foco na promessa e não o foco no problema. Os espias olharam e viram gigantes, mas Caleb olha e fala, não, é uma promessa. Os espias olham e dizem, é impossível para nós e nós somos como os gafanhotos. Caleb olha e diz, Deus irá nos dar, porque Deus está conosco. A Bíblia diz que enquanto eles viram o desafio, alguns decidiram recuar, mas Caleb olha e diz, esse lugar é o lugar da conquista, este lugar é o lugar da realização, não importa o tamanho e o nível da batalha, eu já tenho a resposta. A gente não pode perder a resposta porque ficou difícil, ou porque a gente fez uma leitura de momento e acha que vai ser complicado demais. Isso fala da nossa mentalidade, porque alguns de nós estão se alimentando apenas da realidade e não estão alimentando a sua mente em Deus. Alguns estão se alimentando apenas daquilo que está acontecendo agora, e o que está acontecendo agora começa a ditar a vida dessa pessoa. Ela caminha pautada na sua realidade e não pautada na sua mentalidade. O Senhor quer nos levar de nível, quer subir a nossa frequência. É engraçado, a gente foi falando algumas coisas no carro ontem, que o pastor Vitor Hugo estava lá dentro com o radinho, ele escutou tudo lá e pregou. Eu falei ontem no carro com os meninos, eu disse, às vezes Deus nos pega e sobe a nossa frequência, e muitas vezes não coloca perto de pessoas simplesmente para um propósito, para subir a frequência. De qual tribo que Caleb era? Da tribo de Judá. Não tinha tribo algum, foi adotado, mas era da tribo de Judá. Essa turma tem cara de leão, porque tem pessoas na nossa vida, o Caleb sobe a frequência da tribo inteira. Vou de novo. Um Caleb, Deus está forjando Calebes nessa manhã. Amém, amém. Que sobe a frequência de todo mundo. Porque o Caleb que abre caminho e fala, não é nosso. Vem Otiniel, vem Axa, vem todo mundo. Por quê? Porque abriu caminho. E Deus muitas vezes aponta os Calebes para subir a frequência de um povo inteiro. E de repente Ele levantou você para subir a frequência da sua empresa, do seu negócio, na vida das pessoas que estão à sua volta, no seu círculo de amizade, na sua vizinhança, na igreja. O Senhor chamou você para um propósito, para subir a frequência, dizendo, não, pode ser desafiador, mas eu estou pronto. Eu estava pronto há 40 anos atrás e continuo pronto agora, porque o Senhor está comigo. Eu não perdi o foco na sua promessa, eu não tirei os olhos da montanha. Às vezes somos nós que precisamos subir a frequência, ter uma mentalidade diferente. E aquilo que nós geralmente falamos revela a frequência que nós estamos vivendo. Pessoas desanimadas, elas, quase todas as suas falas são altamente melancólicas, são desanimadas, elas são queixosas, elas são vítimas da sua realidade. Mas Deus está chamando pessoas, está plantando Josués nessa geração, dizendo, não, pode ter gigante, pode ser o que for, pode ser qual cercado e qual montanha, o Senhor está sobre a minha vida. Aquilo que nós falamos revela a frequência que nós estamos vivendo. E às vezes a gente olha para algumas coisas e a gente não tem o suficiente. Quando Eliseu chega na casa da viúva, ela diz, é muito pouco. Mas quando Eliseu chega, ele fala, não, a frequência subiu.
Existe uma palavra profética liberada. Fecha a porta, pega as vasilhas, fecha a porta, que o milagre vai acontecer do lado de dentro. Porque tem milagres que acontecem quando as portas estão fechadas. Amém ou não amém, amado? Quando os discípulos olham para Jesus e dizem: a gente não tem pão para todo mundo. Jesus olha para os discípulos e diz: dai vocês mesmos a eles o de comer. Nem 200 denários daria. É pouco que a gente tem. Mas na mão certa, com a palavra liberada, isso se transforma em uma grande abundância. A sua realidade não pode fazer a sua mentalidade mudar. A sua realidade não pode transformar a sua mentalidade. Você precisa continuar se alimentando da palavra do Senhor. Existe uma diferença enorme em falar de um problema e falar para um problema. Amém ou amém? Aleluia. Falar de problema é uma coisa. Nós nos ajuntamos muitas vezes e falamos muito mais de problema. Nós brigamos por causa de problemas. Mas muitas vezes não falamos para o problema. Nós não declaramos a mudança. Nós não declaramos: não vai faltar óleo nessa botija em nome de Jesus. Tem pouco agora, mas eu sei que o Senhor pode tornar isso abundante em nome de Jesus. Não vai faltar. Às vezes não falamos para o problema. E nós brigamos por causa do problema. E toda briga tem a ver com o passado. Toda briga tem a ver com o passado. Toda. Nós requeremos o direito, mas quando nós falamos para o problema, nós estamos apontando para o futuro. O Senhor quer nos ensinar a falar para o problema. Quando Davi chega no vale, ele não faz uma descrição do Golias. Ele não precisa fazer a descrição do Golias. Ele não fala da altura do Golias, ele não fala da armadura pesada de Golias. Davi não fica medindo o peso da lança. Quem faz isso é outra pessoa. As palavras de Davi são as menores. Quem é este incircunciso? Porque Davi não precisa medir o tamanho da espada que Golias tem. Ele apenas precisa olhar para Golias e dizer: você é pequeno demais para um Deus grande que eu tenho. O Senhor já me deu essa montanha. Aleluia. A terceira coisa importante: quem decide perseverar está habilitado para pedir e para possuir. Verso 8 ao verso 12, Josué 14, estou encerrando. Mas meus amados irmãos que subiram comigo fizeram derreter o seu coração, ou o coração do povo. Mudou alguma coisa aqui, filho? Não sei se você mexeu aí no som. Se você quiser dar amplitude para mim aqui. Fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quem persevera está habilitado para possuir. Quem persevera está habilitado para ter. Quem persevera está habilitado até mesmo para pedir. O texto está dizendo: eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Caleb não esqueceu do lugar que ele pisou. E muitas vezes nós não só possuímos porque nós esquecemos do lugar que nós pisamos. Nós esquecemos isso. Ele tem uma memória fresca, mesmo que o tempo tenha passado, dos lugares que ele pisou. Tem lugar que você está pisando e dizendo: isso aqui vai ser meu em nome de Jesus. Esse terreno vai ser meu em nome de Jesus. Essa empresa vai ser minha em nome de Jesus. O Senhor vai abrir uma porta em nome de Jesus. Eu estou pisando hoje, mas o Senhor vai me dar por herança. Eu não tenho nenhum carro, estou andando de eixão. A gente falou de eixão ontem. Você já teve uma experiência do eixão já, irmão? Nunca teve? Era 25 centavos, você lembra disso ou não? Os irmãos mais antigos aí. Nós estamos ficando antigos. Era 25 centavos. Era tão bom, maravilhoso. Você parava na porta e acontecia um fenômeno maravilhoso.
Uma multidão estava atrás, e de repente será transladado. E você entrava no ônibus, você olhava, o que aconteceu? A multidão te levava, era impressionante. E tinha um sanfonado ainda, que ficava balançando, lembra dele? E aí não tinha lugar, só ficava lá a sanfona. Aí você chegava, irmão, já todo torto, já onde você ia desembarcar. Era assim ou não era? Era gostoso demais. Se você quiser ter hoje, no final, ser uma oração para andar de eixão, você tem uma experiência, eu vou orar por você e te liberar para você dar uma voltinha de eixão aí. Pastor, misericórdia, não quero andar de eixão não. Mas era incrível. Tinha algumas linhas de Goiânia, o 020, lembra do 020, a linha 020? Nossa, irmão, a 020 era melhor. Os irmãos levantavam assim o braço. Uma unção, uma atmosfera incrível. Não importa, eu estou andando de eixão hoje. Meu braço está suado até. Trabalhei o dia inteiro. Mas eu vou pisar naquela montanha. Quando olha para mim e diz, não tem a menor capacidade, não vai chegar lá. Mas eu vou pisar naquela montanha. Pode parecer longe hoje. Eu estou no corredor do 020. Eu estou no corredor do eixão. Mas o Senhor vai me dar aquela montanha. A minha realidade não vai definir o meu destino, não. Não vai. O que eu estou passando agora é passagem, é apenas uma temporada. Vai passar. A minha realidade será outra. Quem está habilitado para pedir o que quer, é porque significa que enfrentou um nível de perseverança que ninguém enfrentou. Pode pedir. Vou abrir a fila com você. Está dizendo, eu enfrentei, eu vi, eu coloquei os olhos, eu tive um nível de resposta e continuo tendo a mesma. Nada mudou. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés jurou: onde você pisou o pé será teu e de teus filhos, herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor. O meu Deus, disse Moisés para ele. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me viu. O Caleb está velho, mas se sente forte. O tempo passou. O que não passou? A fé que o Caleb tem. Isso não mudou. Sabe, Caleb sabe que ele não teria direito a nada. Deus o adotou. Ele foi adotado. E o Senhor então está entregando para ele o quê? Herança. Porque quando você foi adotado por Deus, o Senhor também está entregando para você uma herança. Porque você deixou de ser forasteiro e estrangeiro, e você agora é filho de Deus. E você tem herança diante do Pai. O texto diz: sou forte. Qual era a minha força? Era tal qual é agora para a guerra. Olha o que Caleb está dizendo. Eu estou pronto. Eu estou pronto para guerrear, eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para resistir, eu estou pronto. Nada mudou. Para a guerra, para sair, e se for para entrar, saio. Se for para sair, saio. Se for para entrar, entro. Eu estou pronto. O Caleb está em prontidão, porque a memória do Caleb está viva, da promessa que Deus fez. E aí ele pede: agora pois, se eu te peço, depois de te lembrar, ô Josué, do que nós enfrentamos, o que nós passamos, da resposta que eu dei, continuo dando o mesmo nível de resposta, me dá esse monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir
para os possuir, como o Senhor disse. Caleb está dizendo algo e eu estou encerrando. Alguns ficaram, mas eu permaneci. Alguns recuaram, alguns se recusaram, alguns se atemorizaram, alguns alimentaram o seu medo, mas eu decidi permanecer e crer. Eu decidi confiar em Deus. Alguns derreteram os seus corações, mas o meu coração permaneceu naquele monte. Os espias perderam o ânimo em dias, mas Caleb permaneceu com ânimo durante 45 anos, esperando a promessa se cumprir e pronto para alcançar. Alguns perderam o ânimo em poucos dias, mas Caleb permaneceu crendo e confiando. O ânimo que depende da circunstância também vai embora com a circunstância. O ânimo que está ancorado na promessa está pronto para sobreviver ao deserto, ao corredor do deserto e desfrutar da promessa que Deus fez. Então, deixa Ele renovar o teu ânimo nesta manhã, em nome de Jesus. A quarta e última coisa: declare aquilo que pela fé você já conquistou. Eu declaro, eu compro roupas, às vezes nós estamos no corredor para poder chegar no lugar que Deus prometeu ao nosso coração, e nós temos o nosso ânimo afetado. Não. Persevere, permaneça firme. O Senhor está com você. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Caleb é um outsider, é um fora da caixa, é alguém que quebra o protocolo, dizendo: não, está todo mundo sorteando. Em Números 26:55 diz: todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, a herdarão segundo sair a sorte, e se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E Caleb diz: não. Aquela montanha é minha. Nós precisamos aprender a dar nome àquilo que a gente quer. O mundo espiritual reconhece quando você dá nome para o que você quer. Dê nome para aquilo que você quer. Qual que é o lugar? Hebrom? Então comece a dar nome. O mundo espiritual vai reconhecer o nome que você dá. Está pronto para receber o nome que você dá. Todos receberam por sorte, mas Caleb diz: não. Eu quero Hebrom, porque há 45 anos eu me alimento desta promessa. Por isso que Caleb quebra o protocolo. As outras tribos têm que esperar o que viria, mas Caleb declarou aquilo que era seu. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que você vai receber todas as promessas que Deus fez na sua vida, que você vai receber desafios novos, mas o Senhor também, abençoará você e a sua casa, a fim de que você desfrute de toda a promessa que Ele te fez. E tudo aquilo que Ele prometeu ao teu coração vai se cumprir em nome de Jesus. Não importa o quão o corredor pareça longo agora, não importa quanto pareça distante, o Senhor continua tendo uma palavra liberada sobre a sua vida. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai te colocar no cenário para que você possa lutar e conquistar, porque Ele estará sobre você. Em nome de Jesus, se coloque de pé.